Fala aí, seus do pântano, beleza? Aqui é o professor Euler Matemática. A gente vai começar mais uma aula hoje sobre trigonometria em triângulos quaisquer. Hoje é lei dos cossenos, lei importantíssima, que você inclusive utiliza aqui na matemática, mas você utiliza lá na física também. Então, para isso, é importante que você vá lá, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas essas aulas que nós estamos fazendo e fazer um curso completo junto com a gente aqui, tá? Aqui no canal nós estamos colocando conteúdo completo de matemática. Resolução de Enem, resolução de provas de vestibular de medicina, Olimpíada Brasileira de Matemática, provas de Instituto Federal, escolas militares, tudo que você imaginar de matemática a gente está colocando aqui. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas essas notificações. Tranquilo? Lei dos cossenos a gente começa agora. E a lei dos cossenos, não se preocupe, ela não é tão difícil assim, porque eu vou te passar muitos macetes e você vai conseguir fazer. Gente, a figura básica da lei dos cossenos que a gente tem é essa figura que eu estou te mostrando aqui no slide. Você tem um triângulo simples, né? Azinho, Bzinho, Czinho são os lados. É importante você observar que assim como lá na lei dos senos eu te mostrei, aqui também vou te mostrar, ó, nós temos um ângulo Azão e necessariamente oposto a ele nós temos o lado Azinho. Nós temos o ângulo Bzão, necessariamente oposto nós temos o Bzinho. Veja como que ele está oposto, ó, lá do outro lado, tá bom? E a mesma coisa o Czão com o Czinho, que também estão opostos. Tem que funcionar dessa maneira, para a gente poder encaixar bem com as fórmulas que eu vou te apresentar, tá? Beleza. Gente, qual que é a nossa fórmula da lei dos cossenos? Azinho ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes cosseno do ângulo A. Euler de Deus, que fórmula do Satanás é essa? Não é de Satanás não, velho. É muito de boa, é de Deus essa fórmula aqui, ó. A única coisa que eu quero que você preste atenção são nessas letras que eu coloquei de propósito de vermelho. Gente, para você fazer a lei dos senos, você tem que ficar esperto com o ângulo que ele te dá. Se ele te deu o ângulo A, então aqui tem que ficar cosseno de A, cosseno do ângulo Azão, tá? Ao mesmo tempo que aqui tem que ficar o Azinho. Por que você está falando isso, Euler? Porque essa fórmula ela é facilmente adaptável, tá? Você vai ver que eu posso modificar essa fórmula aqui e ela pode ficar de diferentes formas, tá? Eu vou te mostrar agora quais são essas adaptações. Mas uma coisa você precisa ter atenção. Aqui é te dado apenas um ângulo, beleza? E aí, geralmente, ele vai te dar dois lados. Caso contrário, seria a lei dos senos. Eu até te falei lá na aula da lei dos senos. Se você não assistiu, assiste lá para você ver como é que funciona. Eu te dei uma dica para identificar que jeito que a gente acha lei dos senos e lei dos cossenos. Quando aplicar cada uma dessas leis? Gente, a lei do seno você vai aplicar quando ele te der dois ângulos e um lado. E aqui é exatamente o contrário. Aqui é quando ele te der dois lados e um ângulo. Beleza? E é esse ângulo que eu estou falando para você ficar esperto. Tá? Lá na lei dos senos ainda tinha uma outra dica, que era quando ele te desse um ângulo e o raio, também era seno. Um ângulo e um raio também era lei do seno. Mas tudo bem. Voltando para cá, nós vamos ter o quê? Dois lados e um ângulo. Tá bom? É o que nós vamos ter aqui. Disponível, que a questão vai te dar. Número 2. Dado o ângulo A, nós devemos utilizar a fórmula que inicia com A. Foi o que eu acabei de te dizer. Se aqui nós estamos com um ângulo Azão, então a nossa fórmula tem que começar com Azinho. O B e o C tem que vir só aqui no meio. Tá bom? Beleza. Entendido isso, a gente pode então... até falei, caso fosse B, né, a gente tinha que usar o Bzinho. Ó. Se aqui nosso ângulo fosse Bzão, aqui ia ser Bzinho aqui na frente. E as outras letras, aqui seriam A e o C, que são as duas que restavam. Tá bom. Olha lá, para você ver como que ficaria essas variações do jeito que eu estou te falando. Se o exercício te dá o ângulo Azão, tem que começar com Azinho. O B e o C vem aqui no meio, ó. Certo?
Mas e se por acaso o exercício ele te der o ângulo Bzão? Como é que você vai fazer? O Bzão vem aqui no começo. E o A e o C, que são as duas outras letras? As duas outras letras, A e C, vem aqui no meio. Tá vendo que eu posso variar essa fórmula à medida para poder se adequar a que o exercício está me passando? Então, ó, poderia ser C também, do mesmo jeito. Todas essas fórmulas são exatamente a mesma, é a lei dos cossenos. Agora, mais outro ponto que você tem que ter atenção. O primeiro passo para você resolver qualquer tipo de exercício da lei dos cossenos, gente, é você colocar as letras na figura. Nem sempre o exercício coloca essas letras para você. Às vezes eles te dão apenas os números secos, mais nada. Beleza? Mas eu vou te mostrar como é que você faz isso agora. Vamos ver? Gente, olha um exemplo. Com os dados da figura, obter a medida do lado BC do triângulo. Ok. Ele já te deu ele já te deu alguns lados, né? Veja que ele está te dando dois lados e ele está te dando um ângulo, que é o ângulo A. Opa, beleza. Dois lados e um ângulo é exatamente o macete que eu te passei para você identificar se é lei do seno ou lei do cosseno. Dois lados e um ângulo é lei dos cossenos. Maravilha. A gente vai fazer essa lei. Em momento algum no exercício, no enunciado, ele te falou qual lei que você tinha que utilizar. Tá? Lá na prova do vestibular ou na prova da sua escola, você tinha que olhar como eu olhei. Dois lados, um ângulo, então isso é lei dos cossenos. Tá bom? Beleza. Galerinha, vamos colocar então as letras na figura? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Quem é que está oposto ao Azão? É o Azinho. Olha lá, ó. Oposto ao Azão é o Azinho. Beleza? Então nós colocamos esse Azinho. Vamos colocar o Bzinho. Também oposto ao ângulo Bzão. Olha lá, ó. Tranquilo? E agora eu vou colocar o nosso Czinho, que é o que está sobrando. Beleza. É importante você colocar essas letras para que a gente saiba definir bem como que vai funcionar o exercício. Gente, organizando dessa forma você não erra. Então, quem é o ângulo dado? O ângulo que o exercício me deu foi o ângulo Azão, que é o ângulo de 60 graus. Então, já que eu identifiquei esse ângulo dado, que foi o ângulo de 60 graus, eu agora posso atribuir então a nossa fórmula. Se o ângulo que ele me deu é o Azão, então aqui, ó, eu vou colocar o ângulo Azão e vou começar com Azinho. Viu? Você já determinou a fórmula. Você está fazendo um raciocínio completo, passo a passo. Cara, assim você não erra a questão de jeito nenhum. Bora ver então? Olha lá, ó, substitui os valores agora. Vamos fazer a conta para a gente poder matar essa questão. O nosso B vale 3. Coloquei ele aqui, ó. O nosso C vale 8. Coloquei ele aqui. De novo o B que vale 3 e o C que vale 8. O 2 a gente só repete. E o ângulo é o de 60 graus. Foi o que a questão trouxe para a gente. Certinho? Só substituímos os valores da minha fórmula. Dá uma parada, pensa, respira, interpreta devagarzinho o que a gente fez nessa linha aí e vamos para frente. Se precisar, pausa o vídeo, entenda e depois continua o vídeo, tá bom? Continua. Gente, 3 ao quadrado é 9, tá aqui. 8 ao quadrado, 64, tá aqui. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 8, 48. Tem um sinal de menos, ficou menos 48. E o cosseno de 60, a gente sabe, lá pelaquela tabela, a gente colocou isso em uma outra aula aqui para você também. Qualquer dúvida, vai lá na descrição que eu estou colocando essa aula para você. Cosseno de 60 graus, ele é meio. Lá nessa aula eu te explico direitinho, numa tabela, porque o cosseno de 60 graus é meio. Tranquilo? Beleza, vamos evoluir no exercício. Fazendo as contas agora, para a gente poder finalizar, a gente vai ficar com, ó, 9, eu repeti, 64 eu repeti, 48 vezes meio, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é essa multiplicação aqui, ó. Pelo amor de Deus, não vai fazer 9 mais 64 menos 48, não. Esse 48 ele está preso no meio por causa dessa multiplicação, e a primeira coisa que você tem que fazer é isso, tá?
Então, quanto que fica 48 vezes meio? A metade de 48 é 24. Manteve o sinal de menos. Agora sim você pode fazer tudo junto. Olha lá, ó. 9 mais 64 menos 24. Pode fazer as continhas. Isso aí vai dar 49. Como você está vendo esse ao quadrado aqui, e sabemos que nós pegamos esse ao quadrado e jogamos para o outro lado na forma de raiz, nós ficaríamos com a raiz de 49. Mas a raiz de 49 é 7. Então pronto, nós descobrimos o valor da medida Azinho. A medida Azinho vale então 7. Beleza? Encontramos a nossa resposta. Essa é a resolução da nossa primeira questão. Então você já viu que lei dos cossenos é muito fácil de fazer. Não tem complicação nenhuma. Só que não, tem complicação sim. E é por isso que eu vou avançar nos exercícios para te mostrar formas diferentes que os exercícios colocam essa lei dos cossenos. Beleza? Então bora ver então? Vamos lá. Exemplo número 2. Calcule a medida x do triângulo. Beleza. Gente, mais uma vez, ele te deu 2 lados e um ângulo. Isso significa que é o quê? Lei dos cossenos. Muito bem. Primeira identificação já foi feita. Aí, gente, segunda coisa que a gente tem que fazer é colocar as letras. Vamos colocar as letras agora. Vamos lá? Sempre no oposto. Vamos lá? Letrinha A, oposto ao ângulo A. Azão. O Bzinho oposto ao ângulo Bzão. E o Czinho oposto ao ângulo Czão. Tranquilo? Coloca as letras para ficar bem organizado e você não errar. Segunda coisa, identificar qual foi o ângulo dado. Gente, ele não me deu, não foi o ângulo B? O ângulo B de 60 graus? Beleza. Então vamos adaptar a fórmula da lei dos cossenos de forma a aparecer o B lá no nosso cosseno. Olha que jeito que ficou então, ó. Cosseno de Bzão, começando com o Bzinho. O A e o C ficam aí no meio. Tranquilo? Igual a gente já tinha falado lá atrás. Beleza. Então agora vamos substituir os valores que a gente conhece. Vamos lá. Gente, quanto que vale o B? 4 raiz de 2. Eule de Deus, melhorou mesmo, hein? Colocou raiz agora, vai ficar muito difícil. Não fica. Facinho de fazer, ó. O B é 4 raiz de 2. Quanto que vale o A? Vale x. Substituímos também. Quanto que vale o C? 6. Substituir também. 2 repete. A vale x. C vale 6 de novo. E o ângulo B é o ângulo de 60 graus. O ângulo B é o de 60 graus, que está aqui assim, ó. Tá bom? Beleza. Foi só a substituição que a gente fez. Muito tranquilo na questão. Professor, eu estou preocupado com essa raiz aí, ó. Como é que eu vou resolver isso? Muito fácil. Quanto que é 4 ao quadrado? 16. Guarda esse 16 aí na sua cabeça. Agora, quanto que é a raiz de 2 ao quadrado? Gente, você corta a raiz com ao quadrado. Fica só o 2. Então, ficou 16 vezes 2, que dá 32. Então, pronto. Não tem segredo. X ao quadrado eu repeti. 6 ao quadrado dá 36. Muito bem. Gente, cosseno de 60. Cosseno de 60 graus é meio. A gente fez naquela aula sobre ângulos notáveis. Tá? Se você não assistiu, vai lá na descrição que eu estou colocando aí o vídeo para você. Muito importante você saber desses cossenos. Muito importante mesmo. Senão você não faz nada sobre lei de seno, lei de cosseno, nem de trigonometria no triângulo retângulo. Tem que saber se seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Tá bom? Vai lá na aula e assiste lá. Então, beleza. Gente, nós temos um 2 aqui na parte de baixo e um 2 aqui na parte de cima. Então, você viu que eu já cortei esses caras. Ok? Fica mais fácil para a gente. Né? Olha que jeito que ficou. 32 igual a x ao quadrado mais 36. Tudo eu repeti. O 2 e o outro 2 não existem mais. Só sobrou 6x. Com o sinal de negativo, ficou então menos 6x. Tranquilo? E aí dá para melhorar um pouco mais. A gente pode pegar esse 32, jogar ele para cá negativo. Vai ficar então 36 menos 32. E ficou quanto como resposta, gente? 4. Ai, professor, isso aí deu uma equação de segundo grau. Se acostume. Aqui na lei dos cossenos é bem comum você ver essa equação de segundo grau. Bem comum mesmo. Por isso que eu te falei.
Eu trouxe essa questão aqui para poder te mostrar uma outra forma que os exercícios trazem para a gente. Primeiro, a adaptação da fórmula, tá? Que a gente fez lá no início. Segundo, que aparece essa equação de segundo grau aqui constantemente, tá bom? Então vamos resolver essa equação de segundo grau. Isso aqui você já é top. Olha lá, o x ao quadrado menos 6x mais 4. Olha que jeito que vai ficar. B ao quadrado menos 4ac é a nossa fórmula. O valor de B você já sabe muito bem que é menos 6. Se você não sabe fazer Bhaskara, a gente também tem uma aula. Vai lá na descrição e assiste essa aula. O B é menos 6. Menos 4 da fórmula a gente repetiu. O A que vale 1 e o C que vale 4. Olha lá, o nosso C é o termo independente, vale 4. Tranquilo? Vamos limpar essa tela aqui para a gente poder fazer algo organizado. Gente, 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 1 vezes 4. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 4 é 16. Conserve o sinal de menos dele. E 36 menos 16, 20. Se o nosso delta deu 20, então você já sabe que isso vai dar uma quebradeira, porque 20 não tem raiz, né? Vamos jogar lá na segunda fórmula. Vamos substituir os valores de novo. Presta atenção nisso aqui. O menos... Espera aí um pouquinho, vamos limpar essa tela aqui. O menos a gente conservou, ó. O menos é esse menos aqui. O B, ele é o menos 6. Tá ótimo, tá aqui o menos 6. Mais ou menos repetir. Raiz eu repeti. O delta que é 20, substituir. 2 vezes A e o A vale 1. Lembra que o 1 está aqui na frente. Belezinha. Equação de segundo grau, normal, do mesmo jeito que a gente conhece. Beleza? A única coisa é que é normal aparecer uma raiz que não dá exata. Igual a raiz de 20 aqui, ó. Menos com menos vai ficar mais 6. Tá? Então ficou 6 mais raiz de 20. Só que essa raiz de 20 ela pode ser simplificada. Também tem uma aula onde eu explico sobre radiciação, as raízes que não dão exatas. Tá? Isso aqui vai dar 2 raiz de 5. Lembra que basta você decompor em fatores primos. Tá? Se você não sabe fazer essa raiz de 20 virar 2 raiz de 5, vai lá na descrição que tem essa aula lá para você assistir. Tá bom? E aí o que acontece? 6 dividido por 2 é 3. E 2 dividido por 2 é 1. Repete a raiz de 5. 1 raiz de 5. Está aqui assim. Então pronto. Nós descobrimos que a medida do lado do nosso triângulo era 3 mais ou menos raiz de 5. Professor, como aqui nós estamos falando de medida, de distância, eu posso excluir esse sinal de menos, não posso? Não pode. Porque essa raiz de 5 aqui, ó, ela dá um valor que é menor do que 3. Tá? Se não me engano, pode conferir depois na calculadora você. Se não me engano, essa raiz de 5 ela vale 2,2. Tá? Então, se você pega 3 menos 2,2, ainda dá 0,8. É um valor positivo, pode ser a distância assim. Então, qualquer um desses dois valores satisfazem a medida daquele triângulo. Tá bom? Então, fique esperto. Então, beleza. Encontramos a nossa resposta? Sim, encontramos nossa resposta. Exemplo 3, é um exemplo diferente que ele pode colocar para você nas questões. Com os dados da figura, obter a medida do ângulo x. Agora ele está te pedindo o ângulo. Nas outras ele te pediu o lado. Pois é. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar as letras na figura. Eu já coloquei para você aí, porque a gente já fez das outras vezes, você já está acostumado, tá bom? Professor, mas aqui não tem o ângulo Azão, o ângulo Bzão, o ângulo Czão. Beleza, então eu só quero que você faça uma coisa para mim. A hipotenusa tem que ser o Azinho. Olha aqui para você ver que eu coloquei a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, nitidamente. Eu coloquei ele como Azinho. O resto, tanto faz. Tá bom? Segundo é identificar qual foi o ângulo dado. O ângulo que ele deu não foi nenhum, mas a gente sabe que a gente precisa desse, né? Então, nesse caso, esse aqui está representando o nosso Azão, já que ele está oposto ao Azinho. Beleza. Uma vez feito isso, a gente já pode colocar a fórmula e já pode substituir os valores. A vale 7, está aqui o nosso 7. B vale 5, está aí, certíssimo. C vale 6, tranquilão.
2 da fórmula repete, o B que vale 5, o C que vale 6, e o A, que é o ângulo, ele vale x, foi o que a questão me deu, ó. Tá? Então, beleza. Do mesmo jeito que a gente fez as outras, tá vendo? Não muda nada. Só a pergunta que mudou o foco. 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 6 dá 60. Mantém o cosseno de x. Ótimo. Galerinha, para resolver esse pedacinho de agora, a gente tem que isolar o cosseno de x. E eu vou fazer isso. Olha, o 25 e o 36, que estavam positivo aqui, ó, eu estou jogando eles para antes da igualdade negativo. Joguei. Professor, por que você não jogou o 60 também? Porque o 60 ele está grudado no cosseno de x por causa dessa multiplicação aqui, ó. Esse 60 não pode ser jogado para lá agora, não. Então, beleza. Fazendo a conta, 49 menos 25 menos 36 deu menos 12. Deixa eu jogar para o lado de cá só para poder caber nesse slide. Pronto. Beleza. Esse 60 está multiplicando? Tá. Agora eu vou jogar ele dividindo. Então, joguei ele dividindo. Simplificando, dividindo por 12 em cima e dividindo por 12 embaixo, você vai encontrar então a sua resposta. 12 dividido por 12 é 1. 60 dividido por 12 é 5. Continuou o sinal de menos. Então quer dizer que o cosseno daquele ângulo é menos 1 sobre 5. Aí você fica todo feliz achando, achei a resposta. Cara, você não achou a sua resposta. Porque aqui nós encontramos que o cosseno de x é menos 1 sobre 5. Mas o que eu quero não é cosseno de x. O que eu quero é x. Só x que eu quero. Eu quero o ângulo. Como é que eu vou fazer isso? Assim, ó. Você lembra que o final da nossa resolução foi essa? Eu tinha passado as coisas lá com sinal negativo, tinha ficado menos 12, o 60 passou dividindo, não foi isso? Tinha dado menos 1 sobre 5, não é? Tá. Foi aqui o ponto que a gente parou. Cosseno de x é menos 1 sobre 5. Como ele está te pedindo não é o cosseno, ele está te pedindo o x. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar uma ferramenta matemática que nós temos que se chama arquicosseno. A gente fala arcosseno, tá? Que representa o ângulo. Você sabe calcular o ângulo? Qual é o ângulo que eu tiro o cosseno e a resposta dá menos 1 sobre 5? Se você vai lá naquela tabela dos ângulos notáveis, você não encontra essa resposta. Nenhuma resposta lá dá menos 1 sobre 5. Então, vou fazer a pergunta de novo. Qual é o ângulo que você tira o cosseno e que a resposta dá menos 1 sobre 5? Não sei. Se a gente não sabe, é para isso que a gente vai utilizar, que é o arcosseno desse menos 1 sobre 5. A gente está dizendo assim, ó, o ângulo é o ângulo que vai fazer um arco de tal forma que o cosseno dele dê menos 1 sobre 5. Beleza? Então, é assim que nós temos que escrever. E é assim que vem nas alternativas da sua prova de vestibular. Então, coloquei esse exemplo 3 para você ver que isso aí também aparece, principalmente para quem vai fazer vestibular de medicina, que tem umas questões mais canseirinhas um pouco. Você está vendo como que vai aparecer lá na sua prova e agora você não vai errar. Se aparecer esse trem de arquicosseno, arcseno lá na sua prova, agora você já não vai assustar mais. Tranquilo? Então é isso, pessoas. Muito obrigado por vocês assistirem a nossa aula. Nós estamos aqui produzindo um canal super completo de matemática para vocês. Por isso eu te peço mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo lá no grupo do WhatsApp da sua turma e deixa o seu comentário, deixa o seu like. Tamo junto, vamos fazer um canal super completo. Continue estudando, você vai sair muito bem na sua prova. Valeu, até mais!